constante nas batalhas e aflições. Quem? Permanece o amor, permanece o amor. Teu amor nunca falha, jamais acaba e não me abandonará. Teu amor nunca falha, jamais acaba e não me abandonará. Teu amor nunca falha, jamais acaba e não me abandonará. Teu amor, teu amor, comigo em todo tempo estará. Traz conforto e esperança ao mar. Não estou sozinho, nele confiarei. Permanece, permanece o amor, permanece o amor. Teu amor nunca falha, jamais acaba e não me abandonará. Teu amor nunca falha, jamais acaba e não me abandonará. Teu amor nunca falha, jamais acaba e não me abandonará. Teu amor, teu amor, na morte, em vida, estou confiante, coberto por teu grande amor. Minha dívida pagou e nada poderá me separar do teu amor. Só vocês! Seu amor nunca falha, jamais acaba e não me abandonará. Teu amor nunca falha, jamais acaba e não me abandonará. bem forte! Teu amor nunca falha, jamais acaba e não me abandonará. Teu amor, teu amor nunca falha, jamais acaba e não me abandonará. Teu amor nunca falha, jamais acaba e não me abandonará. Teu amor nunca falha, jamais acaba e não me abandonará. Teu amor, teu amor. Muito bem. Eu cansei. Vocês estão cansados aí? Quem que está cansado? Quem que passou a manhã toda aqui em família? Pode começar, por favor. E quem que ficou trabalhando durante esses dias, trabalhando com os irmãos, vivendo em comunhão? Essa é a nossa vida cristã. E nós estamos aqui porque o Senhor é bom, o Senhor nos ama, o Senhor nos quer que nós estejamos assim, juntinhos em família. Ele ama seus filhos unidos para louvar Ele. Vamos cantar juntos. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei.
Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Só as mulheres. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Que lindo. Todo mundo junto. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Vamos repetir, dizer que Ele é bom o tempo todo, porque o tempo todo Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei Por tudo que és, bem alto. te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que por tudo que por tudo que Deus é bom. Podem sentar. E esse mesmo Jesus que veio, nasceu, viveu entre nós, nos mostrou, nos ensinou como sermos fiéis a Deus, como sermos, nos deu um modelo de como vivermos nessa terra ruim e caída. Ele virá. Eu queria convidar você a ficar de pé para cantarmos juntos, porque Maranata, ora vem Senhor Jesus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Santo, ó Senhor, digno, tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu sei que vive estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. A minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Santo,
Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus. E nós estamos aqui, pode começar. Nós estamos aqui no momento de buscar almas. Assim como Jesus um dia veio, Ele veio atrás das nossas vidas. Ele veio nos resgatar. E você entende essa missão? Se você entende realmente, você diz: se Ele deu a sua vida, eu também. Vamos cantar juntos essa música que fala da criação, de toda a vida de Jesus, tudo que Deus planejou para cada um de nós, para que um dia nós pudéssemos estar aqui, nesse exato momento, para dizer: eu também. Desde o princípio, o Deus Criador, bem antes do tempo existe. Em meio às trevas, sua voz se escutou, no caos a luz fez surgir. E ao teu falar, a 100 bilhões de estrelas brilho das planetas nascem com o teu sopro. As estrelas te adoram, eu também. Posso ver teu coração na criação. Cada estrela um sinal do teu perdão. Se a natureza louva, eu também. Deus de promessas, sempre fiel, não abres a boca em vão. E quando tu falas, a vida e a ciência ao som de tua voz seguirão. E ao teu falar, a 100 bilhões de seres vida dás, se formam ao fluir do teu soprar, se revelam tua glória, eu também. Vejo teu amor em todo o teu falar, cada céu pintado, um quadro assim cria. Se a criação te segue, eu também. Vamos cantar juntos.
Dedique a sua vida ao Senhor e diga: eu também. Se as estrelas te adoram, eu também. Cante bem alto. Se as montanhas se ajoelham, eu também. Se os mares louvam alto, eu também. E se tudo existe pra te exaltar, eu também. Se o vento te obedece, eu também. Se as rochas a te clamam, eu também. E se todo esse louvor não te bastar, 100 bilhões de vezes mais eu vou cantar. Deus que salva em meio à minha dor, vieste pra me resgatar. Ali no Calvário, em escuridão, morreste pra vida nos dar. E ao teu falar, bilhões de falhas deixam de existir. Onde deste tua vida eu revivi. Se da morte levantaste, eu também. Vejo teu amor em toda a criação. Cada parte desenhada por tuas mãos. Se escolheste render tudo, eu também. Deixando bilhões de formas de amar. Cada filho que morreste pra salvar. Se por eles deste a vida, eu também. Tu farias 100 bilhões de vezes mais. Tua graça não se pode comparar. És aquele que não deixa um sol pra trás. Podem sentar. Hoje, com a ajuda do Espírito Santo e de Deus, nós vamos falar sobre o pré-natal. É o título da nossa mensagem hoje, pré-natal. Como é que foi o pré-natal do Natal verdadeiro e real que aconteceu? E meu objetivo é, em 2 semanas, ler 2 capítulos da Bíblia neste culto. E você vai acompanhando e nós vamos parando, vamos refletindo. Não tem muito o que falar, porque só de ler você já fica impactado, você já fica extasiado com o tamanho do amor de um Deus que veio a essa terra. Eu amo o Natal. Eu amo a Páscoa, porque eu entendo e eu vejo que de fato Deus fez por nós. E é um momento incrível. É muito bom ver os irmãos servindo a Deus em comunhão, dando a sua vida, um momento de família, uma correria, uma batalha espiritual, todo mundo se ajudando. É algo incrível, fantástico. Nós temos 2 livros na Bíblia que falam sobre o nascimento de Jesus. Um é Mateus, outro é Lucas. E na Bíblia, se você for ler, por exemplo, em Mateus, o nascimento de Jesus, conta coisas que não vai contar em Lucas. E em Lucas, conta coisas que não vai contar em Mateus. Você acha que isso
afeta... Obrigado, irmão. Você acha que isso afeta a veracidade bíblica? Não, muito pelo contrário. Os estudiosos da confiabilidade da Bíblia mostram que se os 4 evangelhos fossem iguais, com certeza seria uma cópia do outro. Seriam 4 pessoas falando assim, gente, olha, vamos nos unir, vamos escrever todo mundo assim. No primeiro capítulo a gente escreve isso, depois a gente vai falar disso, depois vai falar disso. Não. Todos por aqueles, um era discípulo, Mateus, outro, Lucas, era um médico que era companheiro de Paulo, e Lucas era um cara muito estudioso, e nós vamos estudar o livro de Lucas. Lucas, ele estava escrevendo um livro para uma pessoa muito importante. O nome dessa pessoa se chama Teófilo. É um nome bonito, né? Teófilo, né? Para você botar no seu filho, Teófilo Moreira. Bom, eu vou dar essa sugestão, olha aí, Laurinei, Teófilo, né? Um bom nome. E ele estava escrevendo, na verdade, 2 livros, era uma série. O primeiro livro era Lucas e o segundo livro, Atos. E a gente vê que Lucas, um homem estudioso, apesar dele não ter sido discípulo de Jesus, ele foi com as testemunhas oculares, as pessoas que viram. Ele provavelmente foi com a mãe de Jesus, foi com os irmãos de Jesus, com Tiago, com Judas, foi com os apóstolos, e Lucas escreveu em detalhes para essa pessoa excelente, provavelmente era um cidadão do alto escalão romano, que se converteu ao cristianismo. Ele queria saber, gente, olha, tem muitos escritos, tem muitas coisas, muitas pessoas falando. Naquela época não tinha a Bíblia escrita já, e ele falou, eu preciso saber o que aconteceu. E Lucas falou, sim, Senhor. Provavelmente esse Teófilo bancou as viagens ou sustentou essa pesquisa de Lucas. E Lucas foi, se você estudar, Lucas foi o evangelho mais detalhado está em Lucas. Porque Lucas, ele fez uma pesquisa. Lucas fez uma busca histórica. Quem gosta de história? Quem gosta de história? Bom, alguns malucos, né, que nem eu, poucos. Mas, cara, quando eu fazia faculdade, quando eu estudava na escola, hoje eu estou confundindo tudo. O meu sonho era ser professor de história, era meu sonho. Mas lá na minha época, hoje professor, até se você estudar bastante, você consegue ganhar dinheiro. Mas na minha época, se você era bom de cálculo, né, você fazia engenharia. Se você fosse bom de abrir animais, de ver gente morta, não ter problema, você ia fazer medicina. Se você fosse bom, não prestasse muito para outras coisas, né? Cara, faz direito, né? Que você vai conseguir alguma coisa, né? Eu ainda fiz o vestibular para direito, mas passei para engenharia. Não sabia muito de conta, mas vamos lá, é isso aí que apareceu. Mas o meu sonho era fazer história. Eu amava as aulas de história, eu gostava demais das aulas de história. Quem sabe ainda não faço um dia não vou fazer mais não tem mais tempo. Mas eu amava as aulas de história. E Lucas, além de médico, ele era um historiador. E esse livro, ele é para nós entendermos. E nós vamos ler o capítulo 1 e o capítulo 2. E eu quero que você abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 1. Nós vamos ler, entender. Qual o título da mensagem de hoje? Pré-natal. Quais foram os acontecimentos antes do Natal? Bom, eu entendo perfeitamente que você que veio de manhã deve estar cansado, muitos viradões, mas se esforce para prestar atenção no texto, faça uma parceria com o seu amigo aí, fale, meu filho, minha filha, meu amigo, não me deixe dormir, me ajude, porque eu quero ler pelo menos 2 capítulos sobre o Natal. E é um costume da minha família, todo Natal, e olha que eu passo Natal tanto com a minha família quanto com a família da minha esposa, a gente sempre lê a história do Natal no Natal
Então, estou compartilhando com vocês que são a minha família, um dos nossos costumes, que é ler a história do Natal no Natal, comemorando o Natal. Vamos ler juntos. Se acompanha, eu vou lendo. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos, marque essa palavra fatos, que se cumpriram, cumpriram entre nós. Fatos que se cumpriram entre nós. Conforme nos foram transmitidos por quem? Quem que falou esses fatos? Por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Então ele está falando aquelas pessoas que olharam, que viram. Eu mesmo investiguei tudo. Lê aí, gente. Investiguei tudo cuidadosamente. O que é um estudo cuidadosamente? Ele analisou os detalhes, ele olhou as entrelinhas, ele pesquisou, ele foi a fundo. Desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, está em ordem, ó excelentíssimo Teófilo, né? Alguém importante, muito provavelmente um oficial romano, e até pode ter sido ele que financiou as viagens de Lucas, as duas obras, ou ele era um discípulo de Lucas, alguém que tinha se convertido na pregação de Lucas. E qual que é o objetivo disso? O objetivo do que Lucas escreveu? Versículo 4. Para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Para que tenha certeza das coisas. Lucas escreveu isso para que tivessem certeza. Lucas escreveu para que tivessem. Os 4 evangelhos, se você for estudar qualquer teologia sistemática, eles têm o objetivo mostrar quem é Jesus, mas para culturas diferentes. Mateus, ele escreve mais para os judeus, para a cultura judaica. Então Mateus, ele escreve para quem? Judeus. E os judeus, eles lidavam muito com as profecias. Então, se você for analisar o livro de Mateus, ele vai vir com muitas profecias, mostrando que Jesus era o Filho de Deus, o Messias. Então, como Mateus escreveu para os judeus, tem muitas profecias. Marcos ele tinha um objetivo de escrever para o Império Romano, para os romanos. E os romanos, eles levavam em conta o poder. Os romanos levavam em conta o poder. Então, vamos fazer para você nunca mais esquecer. Mateus, as profecias, faz um livro. Acorda teu pai aí. As profecias. Mateus, as profecias. Romanos, o poder. Se você for analisar, o Evangelho de Marcos é o que tem o maior número de milagres. Então Marcos, ele queria mostrar que o poder de Jesus não era deste mundo. Então ele focou nos milagres. Lucas, no entanto, ele escreveu para os gregos. A forma que ele escreveu foi uma forma mais relacionada aos gregos. E os gregos, eles valorizavam principalmente o intelecto. Né? Veio de Aristóteles, Platão, eles valorizavam o intelecto. Então, quando Lucas vai escrever, Lucas é aquele que mais diz datas. No tempo de Herodes, no tempo de tal pessoa, quando o rei Agripa, quando tal pessoa reinava lá no Egito, quando tal pessoa fazia isso. Então, Lucas é um documento mais histórico e ele escreveu numa linguagem para atingir os gregos. Mateus, judeus. Marcos, os romanos. Lucas, os gregos, que é o intelecto. E João, ele escreveu o evangelho para que ficasse claro para todos que Jesus é Deus. Por isso que ele começa dizendo, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Existia uma discussão muito naquela época sobre o Logos. Então os gregos, eles acreditavam que não existia um Deus pessoal,
Não existia um Deus que falava e se comunicava, mas existia uma força pelo qual unia todas as coisas, existia uma força que regia todo o universo, que fazia as coisas funcionarem, que fazia os planetas girarem, que fazia a gravidade acontecer, e eles chamavam essa força de Logos. E João, ele foi incrível a escrever que no início Jesus era o Logos. No início Jesus era Deus. Jesus é Deus. Jesus estava com Deus. Ele não estava abaixo nem acima. Ele era igual e semelhante a Deus. Mas Lucas, ele tem o objetivo de nos provar isso, mostrando, através deste documento, os acontecimentos históricos da vida de Jesus. Vamos para o versículo 5. Vamos ler juntos. 1, 2, 3 e já. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Rapidinho. Se você quiser saber quais eram os grupos sacerdotais, vai em 1 Crônicas, capítulo 24, versículo 10. Então eles foram divididos por grupos sacerdotais, aqueles que eram da família de Arão. Abias era o 8º grupo sacerdotal, e esses grupos sacerdotais, eles se revezavam no serviço ao templo. Então Zacarias era do grupo sacerdotal de Abias, que era o 8º grupo sacerdotal, e ele era um sacerdote. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão, né? Descendentes de Arão, sacerdotes descendentes de Arão. Eu falei descendentes de Arão, né? Tô meio zuruó hoje. Ambos eram justos aos olhos de Deus. Olha só o que diz em Lucas capítulo 1, versículo 6. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Incrível. Zacarias e a sua esposa, qual era o nome? Isabel. Eles obedeciam a Deus de modo irrepreensível. Eles buscavam servir a Deus. Eles obedeciam todos os mandamentos. Então, com certeza, tudo que eles queriam dava certo. Tudo que eles queriam, eles tinham, porque afinal eles eram obedientes. Então, tudo que eles queriam acontecia, porque Deus prospera aquele que é fiel. Aí no versículo 7, muda um pouco essa dinâmica de algumas igrejas e fala assim, mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Naquela época, uma mulher não ter filhos era uma vergonha. Era de fato mostrar que Deus não estava com aquela mulher. Era terrível você morrer solteira, terrível você não ter filhos. Hoje é só terrível morrer solteiro, né, para o mundo. Mas não ter filhos para algumas pessoas é até uma bênção, mas naquela época não. Não ter filhos mostrava que Deus não te amava, que Deus não se importava com você e que você não achou graça aos olhos de Deus. Mas nunca Deus falou isso. Nunca Deus falou que quem não tinha filhos não era amado por Ele. Mas era uma pressão da sociedade. E eles não tinham filhos. Isabel sentia vergonha, nós vamos ver mais à frente. Vamos ler o versículo 8. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias, estava servindo como sacerdote diante de Deus. É interessante que Zacarias, ele servia a Deus, mesmo quando ele não tinha filhos. Zacarias, ele servia a Deus, mesmo quando tudo não aparentava estar ok. Zacarias servia a Deus, mesmo se ele estivesse no topo das montanhas, se ele estivesse no topo de tudo, nos cumes altos, ou se tivesse uma montanha no seu caminho, os problemas, as dificuldades. Para você ser uma pessoa, como diz lá em Lucas capítulo 1, versículo 6, justa aos olhos de Deus, você não serve a Deus pelas bênçãos. Você não serve a Deus porque as coisas estão acontecendo tudo bem. Você serve a Deus por quem Deus é.
Mesmo que você ache, mesmo que você deseje algo e Deus não lhe deu, mesmo que nesse momento você esteja passando por uma crise financeira, mesmo que você esteja passando por uma crise espiritual, para alguém ser justo, fiel a Deus, ele deve obedecer, deve servir, mesmo em meio às dificuldades. Porque mesmo que a gente não tenha tudo aquilo que imaginamos que precisamos, preste atenção no que eu falei, imaginamos que precisamos. Nem sempre aquilo que imaginamos que precisamos é de fato o que nós precisamos. Às vezes nós só achamos que precisamos, mas de fato quando você serve a Deus, você fala: meu Deus, eu confio que aquilo que tu tem para mim é o que eu preciso. Eu confio que aquilo que tu tem para mim é o que eu preciso. Quem aqui gostaria de confiar que aquilo que Deus está te dando é o que você precisa? Quem aqui gostaria? Eu gostaria. E se você não gostaria, talvez você imagine, talvez você idolatre, talvez você adore outras coisas a não ser Deus. Porque adorar a Deus é não ter outros deuses além de mim. Adorar a Deus é entregar tudo para Ele. Tem uma música que eu gosto muito, que fala assim: eu vou louvar a Deus na montanha, vou louvar a Deus quando a montanha estiver no meu caminho, porque o meu Deus é a montanha onde estão os meus pés. Então, Deus, eu vou te louvar nos vales. Na Bíblia, vale sempre representa momentos de dificuldade. Não menos Deus nas sombras. Não vai haver menos Deus nos problemas. Deus não é menos fiel quando a noite me alcança. Deus é o paraíso onde está o meu coração. Nas terras altas ou nas aflições, Ele é Deus do mesmo jeito. Para você servir a Deus, você precisa entender que servir a Deus não está relacionado a bênçãos financeiras, a que tudo vai acontecer bem na sua vida. Você ama a Deus, adora a Deus pelo que Ele fez na cruz por você, por Ele ter vindo a este mundo por você, e Ele já te prometeu a melhor coisa que pode acontecer nessa terra, que é a salvação, o perdão dos seus pecados, a libertação do inferno. Jesus foi na cruz por você. Se você serve a Deus esperando alguma outra bênção, se você só vai servir a Deus, ou você vai servir a Deus com toda a sua força, quando aparecer e acontecer aquilo que você almeja, aquele casamento, aquele carro, aquele trabalho, aquela casa própria, aquele filho, você não está servindo a Deus, você está servindo outra coisa, mas Deus não é. Zacarias servia a Deus, mesmo quando tudo não estava como ele imaginava. Versículo 9 diz que ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então o anjo apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Marque isso, será grande aos olhos do Senhor. Depois nós vamos ver o que o anjo Gabriel disse para Maria. E nós vamos comparar o que o anjo Gabriel disse para João e o que o anjo Gabriel disse a respeito de Jesus. A diferença dos dois. Pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Deus deu uma graça incrível para João, uma graça que você pode receber não antes do seu nascimento,
mas quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, que é o Espírito Santo. Então, João já recebeu o Espírito Santo antes do nascimento. Você pode receber o Espírito Santo, mas você precisa ter um novo nascimento. É entregando a sua vida a Cristo, morrendo para o pecado, nascendo para Deus, você recebe o Espírito Santo. João, no versículo 16, fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias. É importante que esse espírito e poder de Elias, se você gosta de estudar a Bíblia, isso são duas profecias, Isaías 40, versículo 3 e Malaquias capítulo 3, versículo 1. Isaías 40, versículo 3, Malaquias 3, 1. Se você for estudar as profecias, é interessante analisar, porque Deus ele falava que antes do Messias vir, ele ia mandar um profeta que era a voz que clama no deserto. Isaías 40, versículo 3, Malaquias 3, versículo 1. Era uma voz que clama no deserto, preparando o caminho. Naquela época, todo rei que ia chegar na cidade, ia um encarregado do rei preparando o caminho para o rei passar. E essa mesma figura que Deus fala de João. João seria aquele que ia preparar o caminho para Jesus vir, para que o Messias pudesse vir. Era o João, conhecido como João Batista. Por isso que nós somos chamados de Nova Igreja Batista. Por que Batista? Porque nós temos a missão de preparar o caminho para a segunda vinda de Jesus. Qual que é a missão? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Use todos os métodos necessários para falar do amor de Deus, do arrependimento dos pecados, da libertação do inferno, porque um dia Jesus vai voltar, Ele vai julgar os vivos e os mortos. Quem aceitou a Cristo, entregou a sua vida a Ele, teve todos os seus pecados perdoados, passados, presentes, futuros. Quem não, será condenado por causa dos seus pecados. Então nós somos não João Batistas, mas somos batistas que anunciamos e preparamos a segunda vinda do Senhor. Versículo 17, já falei, no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Zacarias duvidou. Zacarias ele falou: como é que eu posso ter certeza disso? Ele teve uma dúvida. Ele queria um sinal. Lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 22, diz que os judeus viviam por sinais. Os judeus, eles eram condenados porque eles só queriam ver sinais, só acreditavam com sinal. E Zacarias, ele queria um sinal. Ele falou: meu Deus, me mostra o sinal. Cara, era um anjo falando. Era um anjo. Ele estava orando, tinha ninguém. Pá, um anjo, ei! Um anjo, aquela glória, aquela asa, não sei se tem asa, né? Morrendo de medo, você vai ter um filho. Será? Cara, é um anjo. Muitas vezes a gente quer um sinal para coisas óbvias. As pessoas querem um sinal para coisas óbvias. Meu Deus, será que eu tenho que ir para o culto hoje, ó Pai? E na Bíblia fala: não vos ausenteis da congregação. Oh meu Deus, eu estou com essa oportunidade de fazer o gato, faço ou não faço, ó Senhor? Me mostra o sinal, manda um raio, que eu sinta meu coração bater 2 vezes mais rápido. Senhor, será que eu namoro com este rapaz que eu estou conhecendo lá na academia? Rapaz bonito, forte, levanta 40 de cada lado no supino. Só pode ser um Sansão, Senhor. Mas aí, minha filha, ele me segue? Ele é um cristão? Não. Ele é espírita, mas gente boa. Não tenha julgo desigual. O que pode se misturar, trevas e luz? Você não entende que acima de tudo eu sou o Senhor? É interessante que lá no final de 1 Coríntios, capítulo 7,
Quando ele fala para as mulheres que são viúvas ou solteiras, ela fala assim, olha, você mulher que é viúva, solteira, quer casar novamente, pode casar, pode escolher, escolha, vontade. Pode escolher, escolha. Contanto que pertença ao Senhor. Não, mas assim, ó, ai meu Deus, não tem quase ninguém. É o que Deus fala. Então não peça sinais para coisas óbvias. Diz para a pessoa do seu lado, não peça sinais para coisas óbvias. Se Deus te chamou para servir, cara, você tem que servir. Ai meu Senhor, eu tenho meu dinheiro. Será que eu vou pagar uma prestação de uma TV nova de 50 polegadas ou eu oferto, Senhor? Que dúvida. Oh Deus, me revela. Você está igual Zacarias. Um anjo, a Bíblia que é a palavra de Deus falando com você. Aí você vê, rapaz, será que isso aqui é para mim? Rapaz, eu acho que isso aqui era para os judeus há 2000 anos atrás. Zacarias, um anjo apareceu do lado esquerdo ou direito? Quero ver se você está prestando atenção. Direito. Rapaz, vamos fazer um questionário no culto que vem. Zacarias era de qual grupo sacerdotal? Do oitavo, que era o grupo de Abias. Zacarias era esposo, qual era o nome da mulher de Zacarias? Isabel. Eles eram novinhos ou velhos? Aí vocês estão entendendo, graças a Deus. Estava todo mundo assim tão concentrado que achei que estava dormindo. Todo mundo dormindo de olhos abertos, igual um golfinho. Sou velho e minha mulher de idade avançada. O anjo respondeu, sou Gabriel. Sou Gabriel. Mais uma curiosidade. Quantos anjos aparece o nome na Bíblia? Parabéns, apenas 2 anjos. Ariel, não. Ana Hera, também não. Miguel e Gabriel. Miguel e Gabriel são os únicos que aparecem o nome na Bíblia. Miguel e Gabriel. Todo o resto de El, né? Estava falando com um adulto. Não, é porque eu botei o nome do meu filho de Ariel. É o nome de um anjo, é o nome bíblico. Eu falei, olha, me perdoe. Me perdoe, meu pai. Falei o nome, quem era agora? Me perdoe, mas isso não é um nome de anjo, não. Não é, termina com El, né? Rafael. Não, só tem Gabriel e Miguel na Bíblia. Sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. Eu estou aqui te falando e tu não acredita? Pois bem, você quer um sinal, é? Quer mesmo, é? Então toma. Agora você ficará mudo. Eita, fala assim, vai pedir um sinal? Vai pedir um sinal? Ai Senhor, será que eu tenho que ofertar a Deus? Toma o desemprego, aprende. Ai Senhor, será que eu tenho que te servir? Me mostra um sinal, não peça um sinal, toma um acidente. Ai pastor, está me aterrorizando. Não peça o sinal para aquilo que é óbvio. Não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando a sua demora no santuário. As pessoas, quando o sacerdote entrava, as pessoas sempre ficavam esperando lá fora. Porque quando o sacerdote saía, ele proferia uma bênção. Essa bênção está lá em Números capítulo 6, do versículo 24 ao 30, que era chamado bênção arônica, né? Que ele falava, olha, que o Senhor te abençoe, te guarde, que ele faça resplandecer o rosto sobre ti. Era uma bênção que ele transmitia, que abençoava o povo de Israel ao sair do santuário, né? Então o povo estava esperando, achou estranho. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou seu período de serviço, ele voltou para casa. O período de serviço era 1 semana.
Mais uma vez, o cara mudo servindo ao Senhor. Não parou de servir porque ficou mudo. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. Durante 5 meses não saiu de casa e ela dizia: isto é obra do Senhor, isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim com favor para desfazer a minha humilhação perante o povo. Então, mais uma vez, vendo que era para eles era um motivo de vergonha não ter filhos. É interessante que Isabel, ela recebeu a bênção, ela engravidou e ela guardou, ela teve paciência, esperou 5 meses, ela teve paciência, calma para falar, né? Não foi falar com 1 mês, né? Atrasou o ciclo normal da mulher. Ai não, já estou calma, ela se acalmou, depois de 5 meses ela falou. Então esse foi a predição do nascimento de quem? João Batista. E ele era o que de Jesus? Primo? Então Isabel era irmã de Maria? Isabel era irmã de Maria? A Bíblia fala que Isabel era uma parenta. Então a gente não sabe se era prima, se era colega não era, né? Era parenta, né? Era uma parenta de Maria. E aí agora nós vamos para o pré-nascimento, o nascimento de Jesus, a predição do nascimento de Jesus. Nós estamos, qual é o título da mensagem de hoje? A gente está estudando o que aconteceu antes. Então vamos lá para o pré-natal de Jesus. Vamos versículo 26. No 6º mês de quê? Junho. 6º mês de quê? Da gravidez de Isabel. Então qual que era a diferença de Jesus para João Batista? 6 meses. No 6º mês da gestação de João, Deus enviou o anjo, qual anjo? A Nazaré, cidade da Galileia. Cara, e nesse versículo eu quero te chamar a atenção, porque Galileia era uma cidade no extremo norte de Israel. No extremo norte, era um local esquecido. Certa vez até alguém já falou, pode vir alguma coisa boa da Galileia? Era um povo esquecido, era um povo que as pessoas tinham preconceito. Igual aqui o pessoal tem preconceito com os nossos vizinhos, né? O pessoal tinha um preconceito ainda mais. Cara, não vem nada que preste de lá. Mas não cedo na Galileia ainda tinha uma aldeiazinha chamada Nazaré. E Deus olhou para aquela mulher num país minúsculo, numa cidade distante, numa aldeia esquecida. Eu não sei se você tem noção que nós não estamos falando de um rei. Nós não estamos falando do Bolsonaro. Nós não estamos falando do filho do Trump. Nós estamos falando do Criador do universo. O Criador do universo escolheu uma mulher numa cidade distante, numa cidade esquecida, numa cidade sem valor, uma virgem, provavelmente ainda menor de idade, prometida em casamento, sem ascensão política, sem dinheiro, sem nada. Deus olhou para aquela mulher com favor. E Deus, decidiu vir a este mundo. Gente, numa cidade humilde, numa cidade, Manaus, ai meu Deus, eu moro em Manaus, nova cidade, ai que uó. Você não tem noção que era Nazaré, meu amigo, não tem noção. E Deus veio ao mundo, não tinha energia elétrica quando Ele decidiu vir. Não tinha Mary Kay para você passar no rosto. Não tinha ar-condicionado. Não tinha nem ProUni, ônibus, Uber. Já pensou? Jesus desceu para a Galileia.
Estou esperando aqui meu Uber. Aí chegar o Uber. Vamos lá e tal. Vamos rachar aqui, eu, Pedro, André, Tiago, e vocês vão no outro. Não tinha, eles iam andando. O nosso Deus veio à terra numa cidade muito humilde. Numa cidade esquecida. Com uma moça. Isso nos ensina uma coisa: Deus não esquece, Deus vê. Deus ama os humildes. Se você não aprende a ser humilde, Deus vai te fazer ser humilde de alguma forma. Todo aquele que se converte, ou era uma pessoa humilde por condições financeiras, ou se é uma pessoa orgulhosa, Deus quebra, Deus humilha para que essa pessoa se torne humilde. Deus ama os humildes. Há uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se. Em latim, alegre-se significa ave. Por isso que é Ave Maria. Alegre-se, Maria. Alegre-se, agraciada. O Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar. Como assim? Agraciada? O Senhor está comigo? Aqui em Nazaré, na aldeia distante? Como assim? Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. No início da igreja, não existia a adoração dos santos. Então, na época que o cristianismo foi colocado como a religião do Império Romano, as pessoas que não iam para a igreja, a partir de um momento, começaram a todos irem para a igreja. Todos foram colocados na igreja. E não sabiam de nada. Não sabiam quem era Pedro, não sabiam de nada. Então, a igreja, na igreja católica apostólica romana, no início não adorava santos, então eles tomaram uma decisão: gente, vamos fazer imagens, e com essas imagens nós vamos ensinar as pessoas, para que as pessoas pudessem ver, pessoas que não tinham conhecimento, que não estudavam teologia, pudessem ver aquelas imagens e falar: poxa, eu quero ser igual a São Pedro, eu quero ser igual a Maria, eu quero ser igual a São Judas, né? Não o Judas mau, o Judas bom, né? Eu quero ser igual a essa pessoa. Então eles começaram a fazer isso. Mas com o passar do tempo, isso começou a ser uma adoração aos santos. Porém, Maria, ela foi elevada. Então, eles não dizem que adoram aos santos. Existe um processo na Igreja Católica que se chama dulia. A dulia, o culto que eles prestam aos santos se chama dulia. Não é adoração, a adoração total. Eles dizem que não adoram. Os católicos que estudam, né, poucos estudam, sabem essa diferença, mas os que estudam, eles dizem que adoram somente a Deus e a Jesus. E aquilo que fazem com os santos se chama dulia. Mas como Maria, dizem que Maria se tornou a mãe de Deus, a que gerou a Deus, existe um outro tipo de culto, um terceiro culto que se chama hiperdulia. Ou seja, existem Deus e Jesus, abaixo deles Maria e abaixo deles os santos. E através das obras dos santos, isso gera uma espécie de crédito que pode ser compartilhada para os outros pecadores chegar à salvação. E por isso que tem essas orações, essas preces, essas rezas aos santos, que não está na Bíblia, nem essa adoração a Maria. Certa vez chegaram para Jesus e falaram assim: nossa, viram Jesus ensinando, e uma mulher chegou para Jesus e falou assim: olha, bem-aventurada aquela que te deu a luz. E Jesus respondeu: não, bem-aventurada aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. Então Jesus já cortou por ali, logo no início, a adoração a Maria, né? Que o pessoal olhava: nossa, se Jesus é fantástico, como é que deve ser a mãe de Jesus? Mas Jesus falando, né, que uma vez chegou lá Maria, achava que Jesus estava ficando doido, ele estava indo servir todo o tempo lá na igreja, né, no templo dele, servindo de dia, de noite, parecia até o terra natal lá de Jesus. Ela achou que Jesus estava ficando doido e chegou: vamos levar Jesus para casa, ele está ficando doido, ele não come, está emagrecendo, olha o cabelão de Jesus. Ei, Jesus! Aí chegaram: ei, Jesus, o tempo fechou, ó, tua mãe está lá fora, mandou para casa agora. Aí Jesus falou: tamanho teus irmãos. Aí Jesus falou: você está vendo esses? Os que obedecem à palavra de Deus, estes são a minha mãe
e os meus irmãos. Então nós não temos espaço para a adoração de Maria, mas muitas vezes nós esquecemos, e como os evangélicos e como a reforma protestante, ela foi muito, muito dura, quebrou algumas imagens e fez algumas coisas, obras de arte lindíssimas foram quebradas, né? E eu entendo que não era necessário ali na reforma, né? Então quebraram coisas, vitrais lindos, não há motivo de adoração, mas nós não podemos esquecer que Maria foi uma grande mulher de Deus. Ela acompanhou Jesus em todos os momentos. Nós vamos ver mais na frente que quando ela estava apresentando Jesus no templo, apareceu Simeão e Ana. Simeão falou: olha, esse menino será grande, mas uma espada lhe atravessará o coração. Maria sofreu muito. Nós vemos lá em Atos 2 que Maria era uma mulher ativa, mesmo na sua idade mais velha, era uma mulher ativa na igreja. Lá em Atos 2 nós vemos isso, e Lucas teve contato com ela, por isso que é interessante que Lucas ouviu isso da própria Maria. Maria foi uma grande serva do Senhor, alguém de fato muito agraciada, porque dentro dela você está carregando, na sua humildade. Gente, você imagina Maria, imagina uma pessoa numa situação humilde, sei lá, pegando 560, acordando 4 horas da manhã, chegando em casa meia-noite, um adolescente no 560 estava carregando o Filho de Deus. Que incrível, gente, incrível, nós não temos essa noção. E é incrível nós vermos que Deus não escolheu uma rainha, Deus não escolheu a família de um imperador. Os caminhos de Deus são muito diferentes dos nossos caminhos. Nós imaginamos alguma coisa, nós planejamos e falamos, desse jeito vai dar mais certo. Mas os caminhos de Deus são diferentes. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Jesus, que em hebraico é Josué, também significa Josué. Jesus e Josué em hebraico são o mesmo nome, que significa o Senhor salva. No versículo 32 diz: ele será, eu não ouvi, ele será, compara o que foi dito a João Batista. O que foi dito ao João Batista? Ele será grande aos olhos do Senhor, mas para Jesus só diz: ele será grande, porque ele é o próprio Senhor. Ele é o próprio Senhor. Não tem como ele ser grande aos seus próprios olhos. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Se você ler os Salmos e as histórias de Davi, você vai ver as profecias a respeito de um descendente de Davi, que era Jesus. Versículo 33, ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, se sou virgem? Ela não duvidou. Zacarias duvidou. Mas para Maria ficar grávida era impossível. Mas Maria não falou: cara, como é que vai? Cara, não é possível não. Poxa, ô seu anjo, desculpa aí, mas acho que não vai rolar. Que meu casamento ainda está marcado. Esse negócio de casamento, essa burocracia vai para o cartório, volta, aí a gente nem sabe se vai rolar, tem casa ainda. A gente entrou no Minha Casa Minha Vida, estamos esperando aí sair a carta, né? Não, ela só chegou e falou assim: como é que vai acontecer? Beleza, vai acontecer, mas como? O que é que eu preciso fazer? O que é que eu tenho que fazer? Vamos lá. Como isso vai acontecer? Eu sou virgem, mas eu creio. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, olha só, não é prima, tá? Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação. Capítulo 1, versículo 37. Pois nada é impossível para Deus. Eu quero que nós venhamos ler juntos este versículo com muita força. 1, 2, 3 e já.
Pois nada é impossível para Deus. Mais forte. Pois nada é impossível para Deus. Mais uma vez. Pois nada é impossível para... Não há impossível para Deus. Você conhece uma pessoa que está num pecado muito grande? Você conhece uma pessoa que você fala, cara, essa pessoa não tem jeito. Nada é impossível para Deus. Lucas 1,38 respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Então o anjo a deixou. Depois ela visita Isabel. É interessante que no versículo 42 Isabel diz, bendita é você entre as mulheres e bendito é o filho que você dará à luz. Lembre que João Batista ele já tinha o Espírito Santo. Portanto, quando Maria chegou e falou, João Batista ele se mexeu dentro do seu ventre, porque quem tem o Espírito Santo ama Jesus, se alegra com a sua presença. Quem tem o Espírito Santo, não há nada melhor do que ter Cristo por perto. E mesmo antes de nascer, João Batista já percebia quando Jesus estava próximo. Depois Maria tem o seu cântico, um cântico lindíssimo. A minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, pois o poderoso fez coisas grandiosas em meu favor. Santo é o seu nome, a sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do seu coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se de sua misericórdia, para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. 6 mais 3 igual a... Então Maria deixou Isabel provavelmente quando João Batista estava próximo de nascer. João Batista nasce. Há uma dúvida a respeito de qual nome dá para o menino. Isabel falou, olha, o nome dele vai ser João, mas ninguém queria colocar como João, porque não era o nome do pai. Naquela época dava o nome do pai era Zacarias, não tinha ninguém na família que se chamava João. E aí perguntaram para Zacarias pediu uma lousinha e escreveu que o nome do menino será João. A partir desse momento a sua língua se destravou e ele começou a louvar a Deus. E nós temos um cântico de Zacarias que ele foi escrito mais parecido como uma profecia. Só quero ler com vocês o versículo 76 e 77. Zacarias falando para o seu filho. Você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados. Por causa das ternas misericórdias do nosso Deus, pelas quais do alto nos visitara o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. Preste atenção que o sol não é João Batista. O sol que veio a esta terra é Jesus. E Zacarias falou que o sol que estava vindo a esta terra estava vindo ao mundo de trevas. Talvez você é uma criança, um adolescente, cresceu num ambiente cristão, ou talvez você não tenha muito contato com o mundo de fato, mas você não percebe como o nosso mundo está em trevas. Como o nosso mundo está em trevas. Você não tem noção
da violência de marido contra mulher. Você não tem noção como estão tentando acabar com a família, como estão tentando acabar com os valores. Você não tem noção como a imoralidade tem destruído famílias. Nós nunca vivemos em uma época tão imoral, com tantas coisas terríveis acontecendo. Nós nunca vivemos uma época com tantas pessoas viciadas em drogas. Nunca. Ah não, mas vivemos no século 21, oportunidades. As pessoas estão viciadas. Nunca houve uma época com tanta depressão, com tantas trevas no coração. Pessoas vivem até postando fotos alegres nas suas redes sociais. Eu sou feliz. Mas vivem nas trevas. Em mansões luxuosas ou em barracos no Igarapé. As trevas dominam este mundo. Mas o Natal é sobre o sol que veio a esta terra. O sol que veio a esta terra, o sol que visitou este mundo para brilhar sobre aqueles, versículo 79, que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte e guiar nossos pés no caminho da paz. Nós não somos João Batista, mas Deus nos chama a sermos profetas do Altíssimo também. Como diz no versículo 76, para preparar o caminho, para dar ao povo o conhecimento da salvação. Meus amigos, o que a gente está fazendo com o Terra Natal? Vou te dizer, eu não salvo ninguém não, minha mensagem não salva ninguém. Eu fui salvo pela mensagem do pastor Mateus. Eu não tenho o poder de salvar ninguém. Mas nós temos um poder. É de dar o conhecimento da salvação. Falar, pregar, dizer. Jesus pode te salvar, Jesus pode perdoar todos os seus pecados. Não há pecado sujo, feio, ruim o suficiente que seja maior do que o amor de Deus. O sol veio a esta terra, e a nossa mensagem é dizer: o sol nasceu nesta terra de trevas. Há perdão, há salvação, há misericórdia do nosso Deus. Como falei no culto passado, a maior característica de Jesus foi a compaixão. E como João Batista, que participou ali do pré-natal, nasceu 6 meses antes de Jesus, em 6 meses de diferença, ele pregou e preparou o caminho. Com 30 anos, Jesus apareceu publicamente. E no versículo 80, diz que João Batista crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto, até aparecer publicamente a Israel. Hoje é a nossa missão. Nós somos profetas do Altíssimo, para dar o conhecimento ao povo da salvação, o perdão dos pecados que há em Deus por meio de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, eu te agradeço pela tua palavra. Hoje nós estudamos o capítulo 1 de Lucas. E no culto que vem, se tu nos der a condição, se for da tua vontade, estudaremos o capítulo 2, onde veremos algo incrível, Senhor, algo que quando eu entendi o Evangelho, quando eu te aceitei de fato, porque antes eu via para a igreja, eu ouvia esse negócio, não, Deus nasceu na terra, mas quando eu entendi quem era Deus, quem tu és, o teu amor, a tua grandeza, o teu poder, eu vi que Deus veio a este mundo
a luz veio brilhar neste mundo de trevas e mais do que isso, veio dar a vida neste mundo de trevas para que pudéssemos ter vida. Senhor, eu te louvo. E Pai, o que nos resta é ter o mesmo ministério que João Batista. Por isso que nós somos uma igreja batista. Nós queremos anunciar não a sua primeira vinda, mas o seu retorno. Quando tu virá nos buscar, Senhor, buscar aqueles que são teus. E nos ajuda, Senhor, a termos esta capacidade. Nós não vamos salvar. Pode acontecer que não haja uma decisão, pode acontecer que ninguém seja salvo, mas o nosso trabalho é mostrar, é dar o conhecimento, é mostrar e dizer: Jesus salva. Através de Jesus nós temos o perdão, podemos nos tornar filhos de Deus. Como diz o nome de Jesus, a salvação vem do Senhor. Deus, abençoa os ensaios que vão acontecer, as apresentações no Terra Natal. Aquelas pessoas, Senhor, que ainda não entregaram a vida a Ti, que possam tomar uma decisão e falar: Senhor Jesus, eu quero Te aceitar como meu Senhor e Salvador. Eu quero entregar minha vida a Ti, eu quero perdão dos pecados. Que elas saibam que podem falar isso com convicção a qualquer momento para Ti, Senhor. E terem o Espírito Santo e terem a sua vida transformada. Pai, abençoa esta semana. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe você.